Olá, vamos a mais um tema que está aí no rodapé do seu vídeo, vontade permissiva de Deus, mais um vídeo no nosso canal. Eu vou te convidar a assistir esse primeiro vídeo e depois um segundo vídeo que trata do mesmo assunto, seria parte 1, parte 2. Nós vamos refletir sobre verdades bíblicas, sobre o que se chamam de vontade permissiva de Deus. Eu pretendo usar uma linguagem de fácil compreensão para nós entendermos esse assunto que eu acredito ser de suma importância para nós que somos líderes, pastores, conselheiros e queremos ajudar as pessoas e não trazer mais uma carga para as pessoas e levá-las a estarem contra Deus, porque dependendo do nosso conselho, nós estamos ajudando ou não ajudando. Eu preciso de sua ajuda para que esse conteúdo seja melhorado. Depois que você se inscrever no nosso canal, você pode deixar sua pergunta, sua dúvida, a sua contribuição, deixando seu like ou dislike, e nós vamos agradecer, e vidas agradecerão a Deus também, ok? Eu começo a dizer para você que eu não consigo ver nas Escrituras o que normalmente chamam de vontade permissiva de Deus ou a conhecida vontade relativa de Deus. Nós temos duas histórias bíblicas que são usadas para a base desta teologia, para fundamentarem essa teologia, o personagem José e o personagem Jó. Eu vou usar aqui a mais frequente história, que é a história de Jó. E eu gostaria de te convidar para ler, antes de continuar comigo, o primeiro e o segundo capítulo do livro de Jó, para a gente poder ter um entendimento melhor desse conteúdo que dão base para essa doutrina que eu coloco aí como título do nosso vídeo. Esse Jó, ele nos traz muita curiosidade. Onde viveu e que data viveu, nós precisamos ver sobre isso. Sabemos que ele era muito rico, viveu numa terra chamada Uz, uma região de localização incerta. Sabemos que a terra era uma boa terra para criação de gado e de agricultura. O capítulo 1 de Jó, versos 3 e 4, vai nos afirmar isto. Ele também é caracterizado como um homem que se desviava do mal. Ele teve 20 filhos, ele perdeu 10 no período de sofrimento e depois teve mais 10 concedido por Deus, o Deus que é o doador da vida. Casado, não sabemos o nome da esposa dele, sabemos que ele sofreu muito, a mulher dele, de fato, sofreu bastante. Você vai ver aí na história, na narrativa, o desabafo humano que ela fez, um desabafo que qualquer um de nós faríamos se tivéssemos, num dia só, a morte de 10 filhos. E baseado nessa narrativa, nós afirmamos que essa vontade permissiva de Deus vai dizer que revela a relação de Deus com os fatos em relação às nossas atitudes. Ok? Eu quero deixar claro que não vou questionar aqui, não vou tratar da doutrina da soberania de Deus. Esse é um outro entendimento quando questionado nesse ensinamento sobre essa vontade permissiva de Deus. Deus é soberano e independente de qualquer situação, ok? Ensina-se que Jó é um exemplo, um forte exemplo dessa vontade permissiva de Deus. Disse que Deus permitiu que Jó sofresse todas as coisas porque ele tinha um propósito com tudo aquilo. A letra de uma melodia cantada, cuja autoria eu não sei exatamente, atribui em Adelino Marcal, ele diz assim: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu creio que é diferente e melhor de uma música cantada com a seguinte letra: se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, também, ou melhor, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Se ele nos der algo, ele é Deus. E se ele não nos der, continua sendo Deus. O Senhor não é Deus apenas pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Eu acredito que essa seja uma letra mais próxima de um entendimento bíblico da soberania de Deus. Se bem que essa letra
da ideia que Deus só existe para dar coisas, ok? Não existe para relacionamento, para outras coisas. Mas vamos lá, sem fazer uma crítica maior na composição. Acho uma música bonita. Agora, quando vejo a história de Jó, eu vejo uma grande poesia. Presta atenção que Jó não serve, meus queridos, para fazer a teologia da vontade permissiva de Deus. Sim, eu creio que a história de Jó, a narrativa de Jó, é uma narrativa do amor de Deus sem suborno. É uma narrativa de Deus sem trazer nenhuma forma de barganha entre o fiel e a sua divindade. Deus diz que Jó é um homem de virtudes. Deus diz sobre ele as características dele, as virtudes que ele tinha. E veja que Satanás acusa, nesse momento, depois que Deus diz que Jó é um homem de virtude, Deus acusa de subornar Jó para ser amado. Jó teve de graça? Foi a pergunta que Satanás possivelmente tenha feito. Você encheu ele de bens, cercou a casa dele de proteção, você o mimou e tudo vai bem na vida dele. O que o diabo está dizendo? Deus, você só é amado pelos crentes pelo que você dá a eles. Você é amado pelos crentes evangélicos pelas bênçãos derramadas sobre eles. Você só é amado pelos evangélicos porque cura câncer, porque você visita a UTI, livra de acidentes, livra de enchentes, livra de assaltos, desculpa. Você só é amado pelos católicos porque você só dá para eles as coisas e pelas velas que eles têm acendido para você. Agora me deixe mexer nos bens que ele tem. Mexer na família. Se eu fizer isto com Jó, ele com certeza vai blasfemar de ti na tua cara. Vamos ver? Essa história deve ser entendida, meus irmãos, não como uma história de barganha, como eu disse, ou uma história interpretada para essa vontade permissiva de Deus que ele dá ao diabo para trazer desgraça para a gente. Essa história deve ser entendida como registro de amor entre Jó e Deus. Esse é o princípio da mensagem. Porque Deus não faz isso hoje. Não existe essa conversa diária entre Deus e Satanás. O mundo não funciona assim. Que as coisas ruins acontecem porque Deus tira a mão ou Deus permite. As coisas vão acontecendo na medida que Deus vai orquestrando. Não é dessa forma. Hoje nós estamos numa nova aliança, temos uma nova virada de página. A história de Jó não revela o método de Deus agir com seres humanos. Não foi para isso que o texto de Jó está lá. Deus não manda desgraça ou não autoriza desgraças no planeta. Numa noite só, morrem os filhos de Jó. Uma noite só, acontecem essas mortes na vida e na família dele. Um vendaval varreu os celeiros de reservas de alimentos. Ele foi dormir um homem feliz e acordou quebrado. A poesia diz que ele não blasfemou apesar de tudo isso. Poesia porque, eu estou lembrando porque é uma poesia, porque o livro de Jó está na categoria de livros poéticos, na divisão da Bíblia, né? Das Sagradas Escrituras. O capítulo 1 e verso 2 é um texto histórico em poesia. Né? Jó diz, eu não vim, ou melhor dizendo, nu eu vim e nu eu vou embora. É uma declaração bem enfática dentro do texto do livro de Jó. E Deus diz, os meus filhos não me amam pelo que eu posso fazer por eles. Independente desse bem já, essa benevolência da vida, de coisas boas que o planeta tem para oferecer através de Deus. Satanás riu com ironia e ele entra numa segunda etapa de sua tentativa de fazer Jó se rebelar contra Deus e diz, o homem mais prima, o que mais preza na vida não é o que ele tem, e sim a sua saúde. Eu vou provar para o mundo que os seus filhos
não te servem pelo que tu és, Deus. Essa foi a colocação. E aí Jó, ele é chagado dos pés à cabeça, segundo o capítulo 2, verso 7 do livro. Ele fica totalmente doente de chagas. E eu tenho uma pergunta para você. Nós vivemos uma vida frágil. Nossa vida é muito frágil. É frágil demais. A nossa vida é insegura, inconstante. E toda essa nossa vivência, eu quero te perguntar, o que Deus tem a ver com isso? É uma pergunta para pensar. O que Deus tem a ver com a dimensão da vida? Os evangelhos, quando vê qualquer problema terrível, começa a achar que é maldição divina ou alguma aprovação pedida por Satanás a Deus. Certa vez, um membro de nossa igreja, que pastoreava, ela chega para mim e pergunta: Pastor Márcio, eu estou muito preocupado, muito, muito, muito mesmo, porque está tudo bem na minha vida. Família, casamento, a vida financeira. Eu estou tão preocupado que eu estou achando que Deus a qualquer momento vai autorizar o diabo a mexer na minha vida. E o que eu faço para antecipar essa possibilidade de que a coisa está muito boa para ser verdade? E eu disse para ela: minha irmã, a senhora está vivendo muito Antigo Testamento. A senhora parece que é vítima dessa tal teologia chamada vontade permissiva de Deus para te arrasar. E passei para ela as orientações de que Deus não nos trata dessa forma e que o livro de Jó não é nenhuma base bíblica para dizer que Deus vive fazendo conosco direto essa forma de vivência. Ok? Preste atenção, as tribulações da vida não podem se relacionar com o nosso amor com Deus. Absolutamente. O fim do livro de Jó, ele é muito belíssimo. A gente vai perceber que Jó não blasfemou contra Deus. Deus pegou Satanás e disse: meus filhos, os cristãos, me amam. Não pelas providências da vida, pelos recursos que o Criador proporcionou. Me amam porque nós trabalhamos juntos. Trabalhamos a quatro mãos. Eu tenho uma outra pergunta para você. Por que exatamente o livro de Jó está na Bíblia? Isso é para afirmar o meu raciocínio. Está na Bíblia para quê? Para mostrar para nós que Deus quer ter uma relação de amor e não uma relação de trocas. Para definirmos uma doutrina, nós temos que ver se ela tem conexão em outras partes da Bíblia. Presta atenção. Na Bíblia tem narrativas de gente que não recebeu milagre. Se você quiser testar isso, temos na Nova Aliança, o livro de Hebreus, o capítulo 11, que é o nosso exemplo. Muitos dos filhos de Deus não receberam promessa algumas, mas andaram errantes na vida, cerrados ao meio, passaram fome, passaram perseguições, sofreram, mas estes mostraram que existe no mundo gente que o mundo não é digno deles, gente de calibre, fé madura, que tem fé não para mover circunstâncias, mas tem fé suficiente para passar as tempestades e sair lá do outro lado com a fé íntegra, completa. Gente que tem estrutura de fé não depende de milagres para sobreviver. Porque, particularmente, eu acho que uma fé para adquirir milagres ou para receber é uma fé muito medíocre. Okay? Fé deve ser depositada em Deus e não uma ferramenta que seja acoplada em Deus para mover Deus, porque Deus já está em movimento. Ok? Continuamos no nosso esboço. Gente que tem estrutura de fé não depende de receber livramento, uma tal porta aberta, uma cura, seja lá o que for chamado de bênção. Eu te sirvo porque descobri que não há mensagem mais fantástica no Evangelho, a mensagem do seu amor num relacionamento para comigo. Nós temos um personagem no Antigo Testamento, um profeta, que já disse sobre sua condição de vida, o seu relacionamento com Deus. Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras,
mesmo faltando a safra de azeitonas e não havendo produtos de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo que, independente da circunstância, porque as circunstâncias não têm nada a ver com a fé que ele tem com Deus. Lamentavelmente, na história da formação evangélica, e eu sou evangélico desde criança, estou com 58 anos, vou fazer 59 agora no dia 1º de junho, e eu tenho visto, como líder da igreja, desde os meus 20 anos que tomei posição de liderança, quando o Senhor me chamou para o pastorado, eu tenho visto que nessa história antiga e atual da formação evangélica, de doutrinas evangélicas que acreditam que Deus é uma divindade de favores, de proteção, de milagres, como se existisse uma batalha cósmica, onde Deus estivesse num jogo de braço com Satanás, medindo força com o inimigo das nossas almas, como se Deus saísse apagando fogo e esse fogo colocado por Satanás, e ele não está dando conta. Não existe isso. Não existe 1-0 para Satanás, 3-0 para Deus, agora 5-4 para o diabo, 8-6 para Deus. Não existe isso. Temos que sair dessa neurose. Quando eu era mais jovem, lá pelos anos 80, eu evangelizava de casa em casa nas ruas empoeiradas, nos bairros de Campinas. Fiz isso quando plantamos a Igreja do Nazareno em Montemor, lá nos anos 90. Eu fui fazer uma visita a uma senhora com câncer, uma cena feia de uma pessoa doente, uma situação muito grave, um quarto simples de pessoa pobre. Eu e Magda fizemos várias visitas para esta mulher. E nessas visitas eu fiz uma pergunta para ela. A senhora acredita que Jesus pode lhe curar dessa enfermidade? E ela disse, pastor Márcio, eu creio, mas não é isso que eu quero. Isso, para mim, foi uma experiência tremenda. E eu perguntei, então, o que você quer que Jesus faça? Abre aspas. Eu gostaria que minhas filhas servissem a Deus. Isso nos deixou bem biblicamente estruturado. Em uma outra ocasião, em uma visita que fizemos a um jovem, eu perguntei a ele por que ele tinha deixado os caminhos do Senhor. A mãe dele, inclusive, estava muito doente, eu não sei exatamente qual enfermidade, não me lembro. E o rapaz me respondeu, minha mãe é uma serva de Deus, e mesmo doente nunca blasfemou contra Deus. Nunca vi minha mãe reclamar, e sim sempre dizer que amava a Deus. Para sua informação, a vida daquela mulher quebrou a vida daquele jovem, e ele voltou aos caminhos do Senhor. E aquelas duas mulheres que conhecemos eram o retrato do Jó. Eram a figura do Jó nos dias de hoje, Jós contemporâneos. Para terminar, essa história cósmica registrada em Jó é apenas uma descrição para entendermos a nossa responsabilidade a quatro mãos. Esse tema eu vou compartilhar num segundo vídeo com o mesmo tema, sobre essa batalha cósmica que aconteceu nas regiões celestes. No próximo vídeo, com mais detalhes, que acredito ser argumento suficiente para nós entendermos que a mensagem do livro de Jó não é para ensinar a vontade permissiva de Deus, mas para ensinar perdão. Mas para ensinar sobre o amor de Deus e a nossa responsabilidade em cuidar do planeta. Deus os abençoe rica e abundantemente.